essa. A obra de Deus é essa. É levar a palavra aos 4 cantos da terra e ensinar qual seja a doce e agradável vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar no capítulo 6 de João. Nós vamos começar hoje o capítulo 6. Eu estive dando uma estudada ali. Não vai dar para fazer todo ele hoje porque é muito grande. São 71 versículos. Eu não quero só dar uma passada. Eu quero realmente meditar em cada mensagem que for encontrada. Então, nós vamos estar analisando cada um. Eu vou dividir o capítulo 6 em 3 fases. E na próxima segunda-feira, a gente dá continuidade nesse mesmo assunto aqui. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Então, em primeiro lugar, nós vamos analisar o versículo 1, que fala da geografia do Mar da Galileia. Eles atravessaram para o outro lado do Mar da Galileia, que é o Mar de Tiberíades também. Passando num barco de um lado para o outro, eles percebem que uma multidão vai seguindo eles, em redor, pela margem, porque eles têm um interesse. As pessoas só vão atrás de alguma coisa que possa trazer algum lucro para eles. As pessoas são assim. O versículo 2 diz que havia grande multidão que o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, há um interesse nas pessoas. Se Jesus não fizesse milagre, eles não o acompanhariam. Não bastava a palavra que ele pregava. É por isso que nós temos que buscar de Deus o poder, para quando nós falarmos com Deus, ele nos conceder o dom de curar enfermos, de fazer sinais, porque os sinais atraem os incrédulos. Eles olham para os sinais e eles têm que reconhecer que Deus está em nosso meio. Mas hoje, do jeito que nós vemos como estão as coisas, como está o evangelho, como estão as igrejas, é muito difícil alguém reconhecer que Deus está em nosso meio, porque, sinceramente, cultos mornos, para não dizer mortos, palavras que não convencem ninguém, manifestações puramente humanas, que você percebe que às vezes a pessoa tenta forçar, força, mas não sai nada, porque o homem, por si só, ele não é capaz de fazer nada, ele precisa do poder de Deus. Jesus era apenas um homem, mas ele tinha ali com ele o poder do Espírito Santo.
O Espírito Santo controlava toda a vida de Jesus. Então, onde ele passava, os milagres aconteciam. E as pessoas o procuravam. Note que não precisa colocar um carro de som na rua dizendo: olha, vai estar pregando o pastor fulano de tal, renomado pastor, com título em bacharel em teologia. Não, irmão. Não é isso, não é sabedoria. Nós vamos estudar isso na carta aos Coríntios. Paulo fala: quando fui ter convosco, eu não fui com sabedoria humana, mas com o poder de Deus. Porque é o poder que atrai. Não adianta pôr carro de som na rua, fazer propaganda, montar cartazes bonitos, porque isso não convence o pecador. Quem convence o pecador é o Espírito Santo de Deus. Só ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e também do juízo. Só ele pode trazer as pessoas até Jesus. Então, precisamos imensamente do Espírito Santo nas nossas vidas. Subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Era uma estratégia que ele usava. Ele sempre ficava num lugar mais elevado, ou num barco, ou assentado sobre o monte, para falar com as pessoas, porque naquele tempo não tinha caixa de som, não tinha microfone, ele tinha que usar os recursos que ele tinha. Então ele ficava, por exemplo, no barco, a brisa do mar levava a palavra bem longe. Sobre o monte, a palavra caía sobre as pessoas, ele alcançava muitas pessoas com a pregação dele. E nós temos que usar os recursos que nós temos hoje. No passado, na década de 80, nós fizemos uma campanha evangelística em Viradouro, enquanto nós ficamos sem pastor na igreja do Ministério de Ribeirão Preto. Durante mais ou menos 10 meses, quando chegou o primeiro pastor, tinha mais de 200 membros. Nós colocávamos uma caixa de som na calçada e nós fazíamos culto toda quarta e toda sexta. Eu, meu irmão e os irmãos que estavam ali com a gente naquela época. Foi um grande despertamento, não só na nossa cidade de Viradouro, mas em todo o Brasil acontecia isso. Acredito até que no mundo. Um despertamento mundial. Foi uma descida do Espírito Santo. E não tem aquela história de falar em língua. Não, simplesmente evangelizar e ganhar alma. Porque o dom do Espírito Santo, irmão, é para ganhar alma, não é para se aparecer, não. Claro que se você fala em línguas, isso não quer dizer que você está se aparecendo. Se Deus te deu o dom, você tem mais é que falar mesmo. Mas tem muita gente que pensa que isso é tudo. Falou em língua, pronto, está cheio do Espírito Santo. Não, irmão, está cheio do Espírito Santo, é muito mais do que isso. Falar em língua é só colocar o pé na água. Você precisa mergulhar no oceano do Espírito. Enquanto você não tiver amor pelas almas, enquanto o seu objetivo maior não for ganhar almas, levar a palavra de Deus até os confins da terra, você não está cheio do Espírito Santo, não se engane. Jesus era cheio do Espírito Santo, o objetivo dele era pregar o Evangelho. E o versículo 4 diz que a Páscoa, a festa dos judeus, estava chegando, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha encontrá-lo, disse a Filipe: onde vamos comprar pão para dar a todos estes? Mas ele dizia isso para ver o que o Filipe ia dizer, porque ele bem sabia o que ele deveria fazer, o que ele ia fazer. Ele sabia, tinha em mente, ele sabia o que ele ia fazer, porque era chegado o momento de realizar mais um sinal, mostrar para eles que ele realmente tinha o poder de Deus com ele. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Não sei quanto valia isso. Imagina que hoje fosse R$2.000. R$2.000 de pão não é bastante para alimentar 5.000 pessoas. Não dá. Para cada um pegar um pedacinho, não dá. Foi o que Filipe quis dizer. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, lhe disse: tem um rapaz aqui, Senhor. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Boa pergunta, né? O que é isso para tantas pessoas? Isso aqui faz a gente pensar em mais uma coisinha. O André, apesar de ser um homem de Deus, ele não tinha fé. Ele não tinha visão espiritual. A visão espiritual enxerga além das aparências. A visão espiritual não é você ver só o que está do seu lado, na sua frente, mas você enxergar além. Você vê as consequências de uma vida de oração, de uma vida sem oração, de uma vida controlada pelo Espírito ou de uma vida controlada pelo ego humano. E o problema das igrejas hoje em dia é que elas estão sendo controladas pelo ego humano. Poucas igrejas ainda são controladas pelo Espírito Santo. Eu digo isso por quê? Porque o pregador, muitas vezes,
ele cria cartazes bonitos dele fazendo gestos, pregando e faz posições interessantes para chamar atenção, como se ele fosse o ator dessa história. Ele não é o ator. Não é nem um coadjuvante. Porque o ator dessa história se chama Espírito Santo de Deus, que vem apresentar Jesus. O intuito é esse: o Espírito Santo vai usar quem ele quiser para apresentar Jesus. E muitas pessoas estão preocupadas consigo mesmo. Eu sou o pregador. Uma vez um pastor falou na minha presença que ele achava que eu ficava de cara feia porque não me dava oportunidade. Eu não quero a responsabilidade, irmão. Se Deus me der a palavra, eu entrego. Glória a Deus, agradeço a Deus o privilégio de poder fazer isso. Mas nós criamos a oportunidade. Mas ele falava de dar oportunidade na igreja. Então ele disse assim: a igreja tem que ouvir a mim e não a ele. Olha só, a mim. Ué, não era o Espírito Santo que deveria falar? Ah, ele se apropriou do Espírito Santo, é isso? Olha como o ego humano impede a obra de Deus na terra. Porque Deus não vai usar uma pessoa dessa, irmão. Deus não vai. A palavra não tem que estar com o dirigente, a palavra não tem que estar com o pastor, a palavra não tem que estar com o presbítero, a palavra não tem que estar com o diácono, o cooperador, pode estar com o porteiro mais simples que for, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha para quem Deus deu a palavra, a unção, a revelação da palavra. Não é pro dirigente. Eu dirigi muitos cultos na ausência de muitos pastores, eu fiquei na frente do trabalho muitas vezes. Dirigi o trabalho de Terra Roxa por mais ou menos um ano que o pastor Orivaldo de Morro Agudo me comissionou a fazer. Mas quando eu dirigia o culto, eu mandava outro pregar. Quando eu queria pregar, eu pedia para outro dirigir o culto, porque você não tem que fazer tudo sozinho, irmão. Você senta numa mesa, tá cheio, o banquete está servido, você senta, come bastante, os outros ficam olhando, é isso? Essa é a obra de Deus para você? Para mim não é. Para mim cada um tem que pegar um bocadinho. Todos podem fazer alguma coisa, irmão. Porque quando você pensa, sem eu a obra não vai, você está muito enganado. Sem Jesus a obra não vai, sem o Espírito Santo a obra não vai, mas sem você vai sim. Todos nós somos substituíveis. Só o Espírito Santo de Deus é insubstituível. Porque até Jesus foi substituído. Não foi? Pelo Espírito Santo, ele disse: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar um consolador para ficar com vocês para sempre. O Espírito Santo veio como vigário de Cristo, substituí-lo na missão de conduzir a igreja. Hoje nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Substituiu Jesus aqui na terra, porque Jesus foi para a glória, para controlar o universo, tudo que acontece, tudo que foi entregue nas mãos dele, como está escrito, que todas as coisas lhe foram sujeitas, todas as potestades, tudo hoje obedece ao comando que é dado no nome de Jesus. Mas nós aqui, nós somos substituíveis. Se Deus achar não, se ele vê que eu não estou me entregando, eu não estou fazendo a obra como deveria ser feita, põe outro no lugar, porque a obra é de Deus, irmão. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, como ele achar melhor. Então quem sou eu para falar? Não, quem tem que falar aqui sou eu. Não sou eu não. Tem que falar o Espírito Santo. Hoje eu estou aqui usando esse recurso que Deus me deu. Mas muitas vezes eu frequentei igreja e fiquei lá no banco, no púlpito, em outro lugar, olhando. Muitas vezes pessoas falam cada coisa. Falam: meu Deus, isso não é a palavra de Deus. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas se a gente pode não saber, não ter uma palavra para falar. Mas se a pessoa fala besteira, você percebe que está falando besteira. E quanta gente presume de anel no dedo, de certificado de diploma, fiz tal curso, mas você não tem que fazer curso para ser usado por Deus. Você precisa se entregar nas mãos do Espírito Santo. O que você tem que fazer é fechar a porta do seu quarto, ter um particular com Deus, todo dia buscar e falar: Senhor, põe a tua palavra na minha boca, me dá sabedoria, me dá unção, me dá poder, me dá revelação, porque eu quero ensinar a tua palavra. E Deus vai te usar. Não importa se você é iletrado, não importa se você tem diploma de faculdade, não importa se você é analfabeto, Deus vai te dar a palavra e o Espírito Santo vai te usar. Porque Deus não usa gente soberba, gente arrogante, gente orgulhosa, mas gente humilde, o Espírito Santo usa sim. Por quê? Porque a glória é de Deus, a glória é para Deus, só Ele pode ser glorificado. Nós precisamos compreender isso aí. Versículo 10, Jesus diz assim: mandai assentar os homens.
mandem todos se assentarem. E havia muita relva, muita grama naquele lugar. Então eles se assentaram na relva e diz a palavra aqui que era quase 5.000 pessoas. É muita gente para alimentar. Imagina você levar 5.000 pessoas no restaurante e falar, vou pagar a conta de todo mundo. Senhor do céu, quem sou eu? Bem que eu gostaria, mas infelizmente eu não tenho condições financeiras para isso. Mas Jesus tem os recursos celestiais, né? E no versículo 11, Jesus tomou os pães e depois de dar graças, repartiu-os pelos discípulos. Os discípulos repartiram pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. Então, observemos uma coisa. Primeira coisa, Jesus pega os pães daquele garoto e ele agradece a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo alimento que o Senhor tem nos concedido. É dádiva tua, Pai. Não foi esforço meu. Eu não sei quantas pessoas têm o hábito de agradecer a Deus pelo alimento. Isso em qualquer situação. Toda vez que você for comer, lembre-se, foi Deus que te abençoou, senão você não teria isso. Isso é privilégio. Quantas pessoas passam fome no mundo e quantas pessoas que se dizem filhos de Deus comem, sim, entopem de comida e não se lembram de agradecer a Deus. E de pedir pelo coitado que não tem também, porque muita gente passa fome enquanto a gente está banqueteando, tem muita gente passando necessidade. Ele deu graças e repartiu. Olha, chamou os discípulos, pega esse aqui, pega esse, e não acabava, aquilo ia multiplicando como o azeite da viúva. Depois os peixes também, eram apenas 2 peixinhos, mas foi distribuindo, e os peixes não acabavam. E quando todos haviam comido bastante, versículo 12, quando todos estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha, observação aqui, irmão, quanta gente desperdiça comida. Por que isso seria um pecado? Porque muita gente tem falta de comida, muita gente, quanta gente ingrata, quantas pessoas muitas vezes sentam na beira da mesa para comer, nossa mãe, isso aqui de novo, essa mistura outra vez, estou cansado, estou enjoado, mas de novo isso aqui, e quanta gente daria tudo para ter aquilo que você tem e não tem. E eu sei como é, eu já passei esse aperto na vida. Houve pelo menos 2 ocasiões que eu não tinha um pedaço de pão para pôr na mesa para meus filhos comer. E ver meus filhos tristinhos no canto. Não falava nada, não reclamava, mas estavam tristes. Me partia o coração, não podia fazer nada. Eu não podia fazer nada, eu não podia. Quem poderia me socorrer não se importava. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, né? Porque dizimista fiel, ofertante fiel, generoso com a obra, generoso com as pessoas, mas me abandonaram no momento que eu mais precisei, irmão. Desemprego, pagando aluguel, 3 filhos pequenos, ver seus filhos com fome e você não poder fazer nada, não se achava um emprego de jeito nenhum. Foi na época da recessão do governo do Fernando Collor de Mello. Meu Deus. E quem deveria estar te ajudando, te amparando, supondo que você tinha dinheiro guardado. Uma vez falaram isso para mim, um obreiro falou para mim, você deve ter dinheiro guardado. Eu falei, como assim? Dinheiro guardado nesse aperto que eu estou passando? Não, quem não tem dinheiro guardado não fica parado. Eu falei, mas eu não acho nada para fazer. E ele deu risada, corta essa, pode falar que você tem dinheiro. Oh Senhor, tem misericórdia, Senhor. É difícil, mas nós passamos aquele aperto que eu passei na época, eu não entendia por que também. Tudo tem um propósito, irmão. Foi naquele aperto que Deus me inspirou a voltar aos estudos. Eu era motorista de caminhão, fiquei desempregado, não achava nada para fazer, então falei, vou estudar enquanto não arrumo emprego para ver se melhora as minhas condições de arrumar emprego. Fui fazer um supletivo e aí Deus foi me abençoando, foi abrindo porta e eu venci o concurso de redação e eu ganhei aquele computador, aprendi informática nele, ganhei a bolsa na faculdade, primeiro ano não precisei pagar, depois eu fui me virando para pagar o segundo ano, depois tive que parar 6 anos com o estudo interrompido, voltei com 43 anos e me formei, passei no concurso, no emprego que eu estou efetivo até hoje, já faz 16, vai para 17 anos. Deus preparando o futuro para mim, porque às vezes você passa aquele aperto naquele momento, porque Deus está te preparando para uma coisa melhor.
Se você arrumasse um emprego, esse emprego ia acabar uma hora ou outra. Eu vejo tanta gente da minha época que tinha emprego naquela época e hoje está por aí catando latinha para sobreviver, mas Deus providenciou um meio para mim. Como ele fez com José lá no Egito. Ele deixou José ser vendido como escravo para preservar a família de Jacó, para preservar o próprio Jacó e o próprio José. E José sendo humilhado, como foi, até o ponto de ser escravo, de ser caluniado e preso por calúnia, tornou-se um dos homens mais poderosos e influentes do Egito. Nada em vão. Sofrer com Jesus é maravilhoso, porque ele sempre vai recompensar o seu esforço e a sua fidelidade. Nós precisamos aprender que com Jesus nada é em vão. Então, quando eles estavam saciados, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. E recolheram e encheram 12 alcofas, ou seja, 12 cestos cheios de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. 12 cestos. Tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Agora recolheram do que sobrou, dos pedaços, 12 cestos cheios. Porque para Deus, irmão, não existe miséria. Deus é um Deus de amor, de bondade, de generosidade. Aquilo que você faz pela obra de Deus será multiplicado. Deus vai abençoar o teu celeiro, vai multiplicar o que tem no teu celeiro para nunca te faltar nada. Será a tua justiça, a bênção de Deus caindo sobre a tua vida, porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Mas aqueles que querem bancar os espertos, os velhacos, eles só têm a perder com isso. Eles nunca vão ter nada a ganhar com isso, porque Deus não abençoa o trabalho de esperteza, irmão. Deus não abençoa. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, esse realmente é o Cristo. Mas por que eles chegaram a essa conclusão? Porque eles viram o milagre. Puxa, esse é aquele que alimenta pessoas no deserto? Nós precisamos de uma pessoa assim para dar comida para a gente. Estavam preocupados com a comida que perece, que você põe no estômago hoje, amanhã é lançado fora. Mas Jesus estava preocupado em dar para eles o pão que alimenta a alma, a salvação, a vida eterna, o fruto da árvore da vida. E aí quando Jesus vê isso, o que acontece? Sabendo, pois, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, quando ele percebe que eles estão se aproximando para pegar ele, levar ele para proclamar ele como rei, ele se afasta, ele sai do meio deles, ele sai sozinho e vai para o monte da oração, o monte da entrega, o monte da renúncia, onde Deus espera ter um encontro com cada um de nós. E é para lá que Jesus vai. Ele se refugia no Pai. E nós precisamos aprender nesses momentos que as pessoas querem dar glória, querem bater palma, querem aplaudir, a nos recolher para o monte. Porque nós não viemos aqui para receber glória, irmão. Não estamos aqui para receber aplauso de ninguém. A glória é de Deus. Então, quando alguém tenta fazer isso conosco, vamos nos retirar para o monte. Vamos nos retirar para a presença do Senhor. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Os discípulos ficaram lá esperando Jesus voltar. Jesus foi lá para o monte, não falou nada. O que será que houve? Eles não entendiam as atitudes do Senhor, porque a mentalidade deles era outra. Eles tinham mentalidade humana, eles não eram ainda convertidos. Eles estavam seguindo Jesus, mas eles não sabiam o que eles deviam fazer para mudar de vida. Eles não haviam nascido de novo. E não adianta seguir Jesus sem se converter, sem nascer de novo, irmão. Porque tem muita gente na igreja hoje que é convencida da verdade, mas não é convertida à verdade. A palavra convencimento significa que você entendeu que uma coisa estava errada, outra coisa estava certa. Mas a palavra convertida, a palavra conversão significa transformação, mudança. Sua vida muda, seus hábitos mudam, seus pensamentos mudam. Você muda. Você não vai ser mais a mesma pessoa. As pessoas ao seu redor vão perceber que você mudou. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Suas atitudes são outras, porque você foi transformado pelo poder de Deus. Se você fumava, não fuma mais. Se bebia, não bebe mais. Se usava roupas escandalosas, não usa mais. Se falava palavrão, você não fala mais. A sua vida agora é outra. É uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus.
Eu fico indignado quando eu vejo alguns cristãos falando palavrão. Eu fico pensando, será que o Espírito Santo fala palavrão? Acho que não. Então essa pessoa não está sendo usada pelo Espírito Santo. Ele precisa converter a boca dele também, converter a mente dele, ou ele não terá parte com Deus. Então ele diz que quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar. Eles foram para o mar, porque eles esperaram Jesus voltar. Jesus estava no monte, não voltou. Vamos embora, depois Jesus vai. Vamos embora. Quanta gente deixa Jesus para trás, não é? Mas não sabe que lá na frente vai precisar dele. Lá na frente tem uma tempestade esperando. Lá na frente vai precisar clamar para ele: Senhor, vem nos socorrer, senão nós vamos morrer. Mas deixou ele para trás. Eles desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Ou seja, eles entraram no barco, começaram a remar, vão atravessando o mar. E como é que Jesus vai voltar depois? Como é que ele vai passar o mar? Não pensaram nisso. Muita gente não pensa nos outros. Só pensa assim: não, vamos embora, tá tarde, estou cansado, quero descansar. E Jesus, qualquer coisa ele posa, amanhã a gente vem buscar ele. É assim que muita gente pensa, né? Não se importe com os outros. Mas Paulo diz na carta aos Filipenses que tem que haver em nós o mesmo sentimento que também havia em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de homem e veio morrer por nós na cruz. Esse sentimento de se importar com os outros, de pensar mais nos outros que em si mesmo, de se preocupar com a sorte dos outros, de saber se a outra pessoa está bem, se não está, porque depois não adianta eu chorar: o fulano morreu. Mas você não foi dar acesso quando ele precisou. O fulano, coitado, você viu o que aconteceu? Mas você não ajudou, você não se importou, você não se preocupou. Eles deixaram Jesus para trás. Jesus não tinha chegado, não, vamos embora. Mas quando ele estava no mar, versículo 18, o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Devia ser um vento muito forte, assoprando. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, que dá mais ou menos 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Eu fico tentando imaginar a cena. Eles ali se apressando, com medo. Nossa, que vento, que onda encapelada, vamos sair daqui logo. E de repente aparece um vulto andando em cima do mar. Bom, ser humano não anda em cima das águas. Então quem será? Será que é um fantasma? Porque quando a pessoa não é convertida, ela ainda acredita em fantasma. Ela acredita que a pessoa que morre volta. Ela tem medo de gente que já morreu. E você não tem que ter medo de quem morreu. Você tem que ter medo de quem está vivo. Quem está vivo pode fazer mal. Quem morreu foi para o céu ou foi para o inferno e não volta mais aqui. Se você vê alguém que morreu voltando, é o diabo que tomou a forma da pessoa e veio te enganar para você ir para uma religião que não agrada a Deus, como o espiritismo ou outras mais. Então toma muito cuidado com isso. Eles viram aquele vulto e eles ficaram com medo. Ai meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? É assombração. Assombração é essa sua falta de fé. Versículo 20. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Porque se Jesus está chegando, irmão, está perto, está próximo de você, não precisa ter medo. Não tem que ter medo. Não importa o que aconteça, ele está no controle. Seu carro não vai bater, não vai capotar, ninguém vai te matar se ele não permitir, porque ele está no controle, irmão. Jesus controla todas as forças da natureza, tudo que existe. Ele foi colocado sobre toda a potestade que tem, em todo lugar. Ele tem todo o domínio. Se ele não falar: eu permito que você mate essa pessoa, ninguém vai te matar. Creia nisso. Confie nisso. Às vezes eu me lembro do meu tempo de trabalho na Flutesp, nos anos de 87 até 91. Trabalhei de março de 87 até janeiro de 91. Saía de madrugada para pegar carona, porque tinha que estar às 6 horas da manhã na firma, lá na Flutesp. Era para frente de Bebedouro. Tinha que ficar o cartão, então tinha que estar lá no horário mesmo, não tinha essa. E às vezes saía de noite, eu ficava andando pela beira da estrada, pedindo carona para caminhão, para carro, para quem fosse, para poder chegar em tempo lá e para poder voltar para casa. E voltava sempre, muitas vezes à noite. E muitas vezes, quando não tinha carona, eu vinha com o ônibus da empresa até ali no Ferro Velho do Ney, que é um pouco para baixo do Trevo de Barretos. Ali eu descia e eu vinha a pé até no Trevo de Barretos.
do trevo de Barretos até lá embaixo, não sei quantos quilômetros dá, 2 ou 3 quilômetros, e eu vinha até lá no trevo da Baixada para pegar carona, porque lá em cima eu não ia conseguir mesmo. E ficava ali, às vezes, teve uma ocasião que eu fiquei ali até 11h30 da noite, esperando carona. E o mais interessante de tudo, olha o que é a simplicidade da fé. A gente faz coisas que depois a gente era doido. A gente recebia pagamento lá na empresa. Tinha mais de 3.000 funcionários. Todo mundo ali sabia que eu era de virador e que eu pegava carona lá no trevo à noite. Não tinha cartão de crédito, não tinha cartão de débito. O que tinha era o dinheiro. Você ia no banco e sacava o dinheiro do seu pagamento. E eu colocava tudo aqui nesse bolso aqui, ó. E eu vinha. Não tinha celular para pôr no bolso, eu colocava o pagamento aqui onde ficava a carteira com os meus documentos, a minha CNH, porque eu precisava dela para dirigir. E vinha a pé, até chegar ali, ficava lá. Qualquer pessoa que pegasse uma moto podia ir lá no trevo me assaltar, podia me matar, podia me roubar, podia fazer o que quisesse. Nunca fui assaltado. 4 anos fazendo essa vida, eu nunca fui assaltado. Sabe por quê? Porque Jesus está no controle, irmão. Não vou dizer que eu pensava nisso, não pensava. Era a simplicidade mesmo. Mas é na simplicidade que a fé age e o Senhor honra a nossa fé de todas as formas. Nunca fui assaltado. Então Jesus se aproxima e disse para eles: sou eu, não tenham medo. No versículo 21, então nós vemos que eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Ou seja, quando eles reconheceram que era ele, receberam ele com agrado, com felicidade. Senhor, vem para o barco, entra aqui no barco, vamos com a gente. Vamos com a gente. Já convidou Jesus para entrar no seu barco? Já convidou Jesus para entrar na sua embarcação? Ou você está navegando sozinho por esse imenso mar? Então, observa a situação, o que acontece aqui. Tem uma outra versão nos outros evangelhos que fala que quando Jesus viu a tempestade, ele mandou o vento se acalmar, mandou as águas parar e fez uma grande bonança. Porque ele mostra dessa forma que ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre todos os elementos do universo. Antes com o poder do Espírito Santo e agora com o seu próprio poder, porque hoje ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. E com o Pai lá no céu, porque o Espírito Santo está aqui conosco na terra, nos guardando, nos guiando para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, nós temos aí essa palavra, que ele multiplica os pães e ele anda sobre o mar. Do que você tem medo, irmão? De ficar doente? De envelhecer? De morrer? Tem crente que tem medo de morrer. Eu nunca vi isso. O que a morte pode fazer com você, a não ser te entregar nas mãos de Jesus? Que você já foi perdoado, já foi salvo. Ai, irmão, mas eu tenho tanta falha. Mas foi por isso que Jesus morreu. Porque se você fosse perfeito, ele não precisava morrer por você, criatura. Ele morreu porque você tem defeito. Agora, há uma diferença entre pecado voluntário e pecado involuntário. O pecado involuntário é aquele pecado que a sua natureza te leva a cometer, mas você fica entristecido por isso. O pecado voluntário é aquele que você sabe que está errado, mas você tem prazer de fazer. Eu quero fazer, eu gosto de fazer isso, eu vou fazer. Mas se você não peca voluntariamente, por que ter medo? Jesus está dizendo ainda hoje, sou eu que estou aqui. Não tenho medo, não precisa ter medo. Jesus está aí, do seu lado, com você, entrando no seu barco, dirigindo a sua embarcação para o porto seguro. O mar não vai engolir aquele que criou ele. O vento não vai arrastar aquele que controla ele. Ele tem domínio, ele está no controle. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Ore pelo Brasil, irmãos. Nós estamos numa grande luta espiritual. O inimigo não quer ceder à oportunidade que tem de escravizar os brasileiros e destruir a igreja. Mas o poder da oração está levantando gigantes internacionais para derrotar essa potestade que está tentando nos escravizar. Continue orando pelo Brasil, continue pedindo para Deus derrubar essa potestade que quer acabar com a nossa liberdade de servir o Senhor. E eu tenho certeza que já é intervenção divina e Ele vai completar a boa obra na nossa nação. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.